asleep and I'm awake. Tears on my pillow. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Ivan Luiz Soares, que por determinação de Deus eu cheguei a Pingo d'Água logo com 1 ano e pouco de crente, que eu tinha aceitado Jesus em 74. E a companhia que eu trabalhava me transferiu para Pingo d'Água, coisa difícil de acontecer, porque lá estava precisando de um dirigente na Assembleia de Deus. E quando nós mudamos, lá tinha 7 membros realmente batizados nas águas e alguns filhos dos congregados que estavam ali. E Deus começou a nos abençoar. Se a gente fosse contar a história, nós demoraria muito tempo e tantas conversões que a gente não esperava que aconteceram. Teve onde que recebeu a carta do pastor Ivan, falando assim que era uma carta muito comovente, que a gente sentiu muito comovido, que se fosse hoje. Eu até pedi de novo para o doutor escrever essa carta por mim, está enviando talvez desviado. E nós começamos a trabalhar num barraco de taubinhas, coberto de taubinhas, piso de chão, porque era uma casa familiar, então tirou as paredes do meio, era de madeira, e a companhia deixou os crentes usar aquele salãozinho ali. A igreja tinha, sabe quantos membros? 19 membros. Eram igrejinhas simplesinhas, mas é muita coisa para a gente contar. Inclusive a irmã Vaí, que já partiu para a eternidade, foi minha professora de escola dominical quando eu era adolescente, não foge da lembrança. E é muita coisa. Então aqui era 19 membros na época, mas eu tenho saudade. Eles falam que a pessoa não deve ter saudade de coisas do passado. Não, eu no bom sentido eu tenho sim, e tem razão para ter. Não vou dizer porque a igreja hoje, muitos falam, mas a igreja hoje não é a igreja do passado. Não, isso não quero condizer com isso. Eu quero dizer que tem muitas lembranças boas do passado. E como eu trabalhava no escritório da companhia, quando precisou fazer uma reforma, o chefe me autorizou e nos doou mais madeira, e nós fizemos uma nova congregação, pusemos tijolo, cimentamos, fizemos um púlpitozinho, parecia mesmo uma congregação, uma igreja. Pastor Sebastião Chaves. Então, quando ele chegou um mês depois, que ele viu aquela congregação arrumadinha, pintada, ele dobrou o joelho e foi dar glória a Deus, né? E ali Jesus começou a salvar, enchendo a casa, foi enchendo a casa. Às vezes nas nossas orações chegava pessoas para aceitar Jesus, dia de oração. E a casa foi enchendo. Nada de batismo com o Espírito Santo, só foi salvando vidas, salvando almas. E a casa foi enchendo. Chegou um determinado momento, a companhia resolveu fazer um programa de fazer casas para vender para os funcionários. Aí eles pediram para nós mudar a congregação, porque deu exatamente numa rua. O salão estava naquela rua, foi preciso nós tirar aquele salãozinho. Então eles nos deram, onde é a igreja hoje, ali em Pingo d'Água, para nós fazer a igreja ali. E nós mudamos o barraco para lá. Começamos a montar o barraco lá. Chega um dos chefes e me chamou. Olha, tira aquele de lá, porque ali é cartão de visita. Aquela esperança, aquele prazer de nós congregar na nossa igrejinha da Assembleia mesmo. Mas quando eu te venho, que eu chego no ponto, que era o ponto que a gente apiava do caminhão, que é ali onde eu posto de gasolina, que eu olho para cá, ela estava toda no chão. Derrubaram ela toda, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Isso que é porque não podia ter barraco de tábua sempre para baixo, todas as casas de engenharia. Nós mudamos o salão para baixo, eles nos deram mais madeira, porque a madeira ia faltar. Fizemos um salão comprido por cima do chão,
E passamos para lá por volta de 85 aproximadamente, ainda congregando em uma área emprestada, é um cômodo, e construiu uma parte, nós passamos a congregar. E ali Jesus ficou enchendo aquele salão a ponto dele entortar para escorar aquele barraco. E ali Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Aí eu buscando o batismo com o Espírito Santo. Na época ia ser o batismo das águas. Eu orando e jejuando e querendo e buscando e querendo ser batizado. Na hora de eu descer as águas, que era isso que Jesus batizava. Eu não sei, acho que eu jejuei quase o mês todo e orando. Não aconteceu nada. Um dia o Ivan sempre gostava desse trabalho de orar, fazer oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, e depois tinha vigília. Marca uma vigília. Comecei a orar, que a vigília era até 3 horas, 4 horas, até 5 horas da manhã. Acontecia assim. Comecei a orar, quem não era batizado com o Espírito Santo ficou lá na frente orando. Aí juntou todo mundo. E está orando. E Jesus começou a batizar. Começou a batizar. Foi batizando. Bem, venceu aquele período. O Ivan, que era Ivan, ainda não era pastor, que era dirigente. Ele bateu a campainha, deu 10 minutos de prazo. Ó, vocês vão no banheiro, tomam água, depois volta de novo. E eu, igual eu tinha falando, batizou uma turma, não sei quantos dessa vez. Só que batizou ao redor de mim, eu fiquei no meio. Não fui batizado. Aí na hora de ir, falou, quem foi batizado, foi para trás. Quem não foi, volta para frente. Na hora que eu chego no lugar que eu estava, sempre já falei, né? O vovô dele aí, né, o Zé Raimundo, o irmão Zé Raimundo estava no lugar meu. Eu joguei pareado com ele e os outros irmãos. Jesus começou a batizar. Batizou a outra turma e todo ao redor de mim eu fiquei de novo. Não fui batizado de novo. E eu ficava muito triste, porque eu orava e jejuava para Jesus me batizar com o Espírito Santo. O Zequinha, hoje não mora aqui, mora em Brasília, ele falava assim, me ajudou demais da conta. Vamos, Amário, fica firme, você está debaixo das promessas. Um dia, Jesus vai te batizar. Um dia Jesus te batiza. Você está na promessa. E eu orando e jejuando. E os tempos foi correndo. Aí, onde Jesus me batizou com o Espírito Santo, ele me batizou com o Espírito Santo. Dia 29 de 8 de 86. Jesus me batizou com o Espírito Santo. A igreja antiga nossa, enquanto a gente estava orando assim, perto de uma janela, debaixo de uma janela que existia na época. Aí Jesus cumpriu a promessa na minha vida. Daí pronto, não parou mais. Às vezes nós estávamos pregando, houve relato de irmãs que foi lá dar testemunho, a hora que voltou para sentar no meio da saída do púlpito até no banco, Jesus batizava com o Espírito Santo. E assim a casa foi enchendo. E quando nós fizemos lá, primeiro o porão, que é o banheiro hoje atual da Igreja Velha, era muito quente, nós suávamos todo, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada. Quem quisesse levar água, tinha que levar água de casa. Quantos filhos e irmãos, às vezes, um cobertor lá, eles deitavam ali durante a oração, e era uma benção. Chegou ponto de pessoas, nós estávamos orando de porta fechada, batiam na porta porque queria entrar, queria aceitar Jesus. E Jesus foi abençoando, e sei que foi muitos milagres que houve nesse período. Pastoreei a igreja em Pingo d'Água no período de 6 meses, no ano de 2000. Foi um período curto que a gente ficou ali, mas Deus fez grandes maravilhas. Quando chegamos,
fomos recebidos por aquela igreja e chegamos com a incumbência de fazer o trabalho. E nós tivemos a oportunidade ali, num pequeno período de 6 meses, de reformar a igreja. E naquele período eu fiquei muito feliz, porque em 6 meses Deus permitiu que a gente batizasse 19 novos convertidos. E aquilo ali marcou muito a minha vida ministerial. Nós trabalhamos muitos cultos no ar livre e ficamos pouco tempo. Um fato que me marcou a minha infância foi quando eu fazia parte do conjunto de criança e na época era o nosso pastor Paulinho, e teve um dia que teve um evento de criança a qual ele fez parte da interação com várias crianças. Embora eu não conhecesse a cidade, nem mesmo tinha ouvido falar. E fomos para ali, assumimos a igreja, o pastorado daquela igreja, fomos muito bem recebidos. Tanto faz pela igreja, os irmãos, como pela comunidade ali de Pingo d'Água, e onde nós desfrutamos ali de grandes bênçãos da parte de Deus. Permanecemos na cidade ali no período de 2000 até 2004, e onde nós podemos ali desfrutar de um grande avivamento, de um grande despertamento espiritual. Chegamos a ter novos convertidos, um conjunto com 50 novos convertidos. Outra coisa que marcou muito a minha passagem ali é que num período que estávamos ali, as pessoas, os membros da igreja tinham que sair e ir para outras cidades porque ali não tinha serviço. E então nós entramos numa campanha de oração, oramos mais de mês e pedindo a Deus que abrisse as portas ali para que as pessoas, os membros, pudessem ficar na igreja, também as pessoas que se convertiam permanecessem na cidade. E Deus ouviu a nossa oração e de repente as firmas começaram a trabalhar ali, que trabalham com eucalipto, e então abriu portas de emprego, que aconteceu então o contrário, que aí veio pessoas de fora para a cidade de Pingo d'Água. Fui empossado em Pingo d'Água em 2003, mudei em janeiro de 2004, fiquei lá por apenas 1 ano e 6 meses, um período muito curto em termos de tempo, mas um período muito bom, muito longo, no sentido de muitas bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, muitas vitórias que nós alcançamos ali na igreja, uma igreja abençoada. E eu tenho memória, entre tantas coisas, os estudos bíblicos na igreja, tão frequentado, os irmãos amam tanto a palavra de Deus. Isso me marcou muito o período que eu estive em Pingo d'Água. Estudo bíblico com muitos crentes, um trabalho mesmo no estudo bíblico alegre, pentecostal, os irmãos sendo renovados. Isso marcou muito o meu ministério quando eu passei por ali. E também, sabendo de um grande projeto, um desejo da igreja, do templo novo, e Deus abençoou, fez com que acontecesse. E eu me sinto feliz por ter sido um dos pastores que pastorou esta igreja. Uma igreja que eu me senti tão amado, tão abençoado, vendo a preocupação dos crentes para com a minha pessoa, com a minha família, fazendo tudo que pudessem para me ajudar, me abençoar, estando do meu lado. Enfim, uma igreja que eu só tenho boas recordações, boas lembranças, e que estão sempre no nosso coração e nas nossas orações. É um prazer e desejo a todos a paz. Sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Nós fomos enviados para a cidade de Pingo d'Água, onde nós substituímos o pastor Daniel Borges. É que a ficha caiu e eu fui ver o grande desafio que estava à nossa frente. Mas como nós estamos acostumados
andar pela fé, claro que não é uma fé sem base, mas conhecemos o Deus que nós servimos, continuamos orando a Deus e Deus foi abrindo as portas para nós. Enfim, foi um grande desafio, repleto de milagres. Nós tínhamos assim uma porcentagem de ajuda em dinheiro, que na época era R$ 2.500, me parece, ou 1.500, não me lembro bem, mas que na época não dava nem para poder pagar o pedreiro, mas conseguimos muitas doações. Deus começou a mover o coração de pessoas para mandar ajuda, né? Até várias igrejas de outros ministérios, por incrível que pareça, começou a mandar oferta para nós, como igreja presbiteriana, igreja batista, os pastores da igreja mandando ajuda para nós, membros da igreja Deus e Amor, e enfim, todo mundo, né? Foi uma causa que foi abraçada por todos. A nossa igreja, nossos irmãos, são vários irmãos da nossa igreja que, enfim, ficaram nessa história também. Não só os membros, como as suas famílias também, pegaram junto com nós, e todo mundo unido num só propósito. E quando eu percebi que nós estávamos tendo apoio de Deus, da igreja e de todo o povo da cidade, nós levantamos a cabeça, arregaçamos as mangas e prosseguimos no desafio. E entre muitos milagres que aconteceram, como esse de adquirir uma praça, né, com assinatura, somente um dos vereadores da cidade que não assinou a favor, mas os demais assinaram a favor de passar a praça para a igreja, o prefeito dando maior apoio, o seu Eudin, que era um dos que faziam parte da liderança também, e assinaram. E nós começamos o desafio, desaterro e material chegando, e a gente trabalhando, e daí a pouco vem a chuva, e nós passamos até algumas noites sem dormir, né, preocupado por causa do grande desaterro que foi feito, e barrancos bem na frente da nossa antiga igreja. E é só Deus quem sabe os momentos de aperto que nós passamos para nós chegarmos até onde nós conseguimos chegar, né, debaixo da ajuda da mão de Deus e de toda a igreja, e enfim, da população da cidade. Well, I know where you are, and I see where you're coming from. Nós chegamos ali, assim, tomamos posse da igreja, e eu tinha vindo transferido de São Sebastião do Anta, onde a gente construiu ali um bom período ali. A gente pensou que ia ficar folgado em questão de construção, mas chegamos ali, tinha uma igreja grande que a gente recebeu ali, que já tinha começado, bem adiantado, e faltou dar os acabamentos final. Mas antes disso, nós começamos ali, depois já estava com a liberação pelo Ministério da Diretoria, ali a gente começou a dando acabamento. E depois surgiu ali uma parada na toda a construção do campo. Mas nesse período que deu a parada da construção do campo, nós já tínhamos ganhado um terreno lá no Taquaraçu. E aí o pastor Eliseu, que é nosso pastor presidente, mas a diretoria, achou por bem de não parar. Podia parar no Pingo d'Água, lógico, né, que todas as construções do campo parou, mas que a gente continuasse no Taquaraçu, fazendo a igreja com as doações. E ali nós lançamos a pedra fundamental, e foi uma benção. Só no dia da pedra fundamental nós ganhamos ali mais de R$3.000, ganhamos de doações. E depois o prefeito estava ali no dia, ele também doou muita coisa, depois ele continuou doando areia e outras coisas, e nós continuamos. E fizemos ali uma construção dentro de um ano. Dentro de um ano nós fizemos a construção ali de 9 metros de largura por 13 de comprimento. 107 metros quadrados. Uma construção muito boa, bem estruturada, uma região de roça, né? Nós ganhamos ali o terreno, ganhamos escritura, deu escriturado tudo. E ganhamos muitas doações pelo parente do fazendeiro, que deu pra gente ali o terreno, podemos dizer assim, o terreno. E assim depois terminamos ali, voltamos, inauguramos, voltamos a dar continuidade, a igreja de Pingo d'Água vai terminar. E assim nós trabalhamos nela praticamente quase mais um ano. E agora estamos no final, encerramos, né?
a igreja está pronta. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Muito bem, é um grande contentamento meu declarar algo sobre a cidade de Pingo d'Água, onde há 44 anos assumi a responsabilidade do campo e foi um dos lugares que me impressionou muito, especialmente por causa do seu nome, Pingo d'Água. Esse Pingo d'Água faz-me recordar, quando eu era criança, na minha cidade, o padre Luiz Maria Quintino dos Santos, ele queria conquistar-me no sentido de igrejas. Eu já era pendido para o Evangelho. Então, na classe da escola primária, ele chegava para fazer ali a sua visita costumeira. Então, quando chegava perto de mim, dizia: Ari, você é um pingo d'água. Pois bem, isso ficou gravado na minha mente. Quando eu fui para o Pingo d'Água, gente, como eu fiquei simpático àquele lugar, àquela comunidade, onde nós começamos com uma igreja de tábua, muito humilde, e o povo ainda muito mais humilde ainda. Mas aquilo ali já era um prenúncio para uma grande igreja naquele lugar. Ficamos alguns tempos, ali passou vários obreiros, como seja o irmão Ivan e outros mais, e Jorge Campaú, também o irmão que morou muito tempo em Iapu, depois foi transferido para lá, irmão Otávio, pastor muito dedicado, e outros mais. E impressionado com o nome de Pingo d'Água, e simpático ao que se acontecer ali concernente à nossa denominação, que começou a crescer, crescendo de uma maneira extraordinária. Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim. Meu nome é Nádia, eu sou da Igreja Assembleia de Deus e eu faço parte dessa igreja maravilhosa que está em inauguração. Eu faço parte do conjunto das crianças, as professoras são muito legais. E também tem os outros conjuntos, tipo orquestra, círculo de oração feminino, masculino, os jovens e vários outros. Eu também gosto muito do pastor, ele é muito legal. Fui muito recebido aqui. Que o irmão Sebastiãozinho já foi embora. Aqui tem outro Sebastião, excelente pastor também. Aí eu gostei da igreja e estou aqui há 4 anos congregado com os irmãos aqui. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side?